Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre romance. Vamos conhecer o romance enquanto gênero discursivo literário e vamos ver que ele apresenta algumas características, algumas especificidades que constituem os elementos constitucionais do gênero textual romance. Para produzir um romance, algumas características são necessárias serem levadas em consideração pelo escritor. E é um pouco disso que a gente vai analisar. Parabenizo a todos por estarem aí assistindo as videoaulas, vamos resolver os exercícios. Sempre é bom fazer as atividades, que é um treinamento mental, é um treinamento da escrita, é um treinamento reflexivo e que ajuda vocês a ampliar o repertório cultural de vocês, né? Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, consistem em fazer a leitura e a interpretação do fragmento de um romance e conhecer as características do romance de aventura, que vocês gostam muito, por sinal, né? Então, para a gente começar a nossa reflexão, você gosta de histórias de aventura? E aí, quando você vai selecionar os livros na biblioteca para fazer a leitura? Claro que pelo título você já tem uma ideia, né, da história que está por vir. E que tipo de história que você gosta de ler? Já parou para pensar? Né? Então essa é só uma questão engajadora aí para a gente iniciar a reflexão desse momento. Então, vamos começar pela leitura agora de um fragmento aí de um romance que vocês conhecem bem, né, do Robinson Crusoe. Se não conhecem, fica a dica para fazer a leitura na íntegra, né? Vocês podem comprar o romance do Robinson Crusoe em livros usados, em sebos, né, que são essas livrarias aí que vendem a um preço bem acessível, ou podem tentar fazer download aí, baixar da internet, né, ou ir até a biblioteca da escola e emprestar, né? Às vezes tem bibliotecários trabalhando, alguém lá que possa emprestar, porque geralmente nas escolas tem, né, os romances aí do Robinson Crusoe, com as histórias de aventura dele. Então vamos começar, pessoal, a leitura? Olha lá. Certo dia, encontrando-me em Hull, onde fora por acaso e sem qualquer intenção, dei com um dos meus amigos que ia partir para Londres, num buque do pai. Convidou-me a acompanhá-lo. E sem ter solicitado a bênção dos meus pais, nem implorado a proteção do céu, sem pensar nas circunstâncias e sem temer as consequências, em 1º de setembro do ano de 1651, saltei para bordo de um buque que ia levar carga a Londres. Mal a embarcação havia saído do porto, levantou-se um forte temporal e o mar começou a agitar-se com uma violência espantosa. Como nunca navegara antes, o mal-estar e o terror apoderaram-se do meu corpo e da minha alma e puseram-me numa angústia difícil de explicar. A partir daquele momento, comecei a refletir muito a sério acerca da minha conduta e a temer a justiça divina, que castigava em mim um filho desobediente. Estas ideias prudentes e saudáveis duraram o que durou a tempestade, mas no dia seguinte o vento tinha amainado e eu comecei a reconsiderar. Todo o resto do dia permaneci silencioso, achando-me algo enjoado. Ao aproximar-se a noite, o tempo limpou, o vento parou completamente e a tarde ficou encantadora. Então temos aqui só um pequeno glossário com o significado, aí uma definição para a palavra book, né? Que se refere nesse contexto aqui, dessas frases que estão presentes nesse fragmento de romance que nós selecionamos. Então se refere a uma embarcação de pesca que serve de apoio ao galeão, que é uma embarcação maior, né? Uma curiosidade aí para vocês em termos de vocabulário presente no romance. E agora vamos para a nossa primeira atividade, pessoal, para aquecer aí as estruturas cognitivas de vocês. Então tem aqui o fragmento do romance, né, que diz assim: a partir daquele momento comecei a refletir muito a sério acerca da minha conduta e a temer a justiça divina, que castigava em mim um filho desobediente. Quais sentimentos Robinson Crusoe demonstra durante a tempestade? Um tempo para vocês escreverem 2, 3 frases respondendo a nossa primeira atividade.
E aí, pessoal, uma possibilidade, então, é a gente afirmar que, obviamente, ele demonstra medo e, ao mesmo tempo, arrependimento, né? Então, vejam que ele teme o fato de estar acontecendo ali uma tempestade enorme, né? Ele teme que alguma coisa de ruim possa acontecer, uma tragédia em alto mar, né? E, ao mesmo tempo, ele também se arrepende porque os pais não concordavam com as aventuras marítimas dele, com o projeto de vida dele de viver como marinheiro aí, sempre viajando em alto mar. Né? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, com certeza estão no caminho certo, estão conseguindo fazer as reflexões intencionalmente pensadas para esse momento de pensamentos reflexivos sobre o romance, né? E vamos para a nossa segunda atividade. Então, temos mais um fragmento, né? Olhem lá. Estas ideias prudentes e saudáveis duraram o que durou a tempestade. Mas, no dia seguinte, o vento tinha amainado e eu comecei a reconsiderar. O que a frase "eu comecei a reconsiderar" indica sobre o pensamento de Robinson Crusoe, né? Como que a gente pode pensar aí, o que ele quis dizer com isso? Mais um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando aí 1, 2 frases para responder a nossa questão.
Retornando então, galera, olha lá, né? Então, essa frase eu comecei a reconsiderar, considerar o quê? Considerar toda a situação de pânico vivenciada recentemente, né? Então, ele começou a reconsiderar, a repensar, a mudar de opinião, né? Então, indica que o arrependimento passou e que ele voltou a acreditar que havia tomado a decisão correta, né, de ser marinheiro e de viver as aventuras em alto mar. Então percebam aqui que também a gente tem um fragmento do romance que nos permite pensar sobre a questão da efemeridade, que é muito tratada também nos textos literários. O que é efêmero? Só para a gente retomar. Então, efêmero significa a passagem breve, em linhas curtas, explicando assim, a brevidade dos acontecimentos. Vejam, em um momento a pessoa está diante de uma tempestade, correndo risco de vida, risco de naufragar, e aí ele reconsidera a decisão que ele tomou, de não ficar na cidade natal, trabalhando próximo à residência, convivendo em harmonia com os pais. A decisão tomada foi de se aventurar, de ser um marinheiro e conhecer outras terras, e sofrer de repente ali os perigos que o mar também pode oferecer. Então, diante da tempestade, ele se sentiu ali temeroso de que alguma coisa ruim viesse a acontecer e pensou, de repente, em mudar de ideia, ouvir os conselhos dos pais, voltar para a cidade natal e procurar ali um emprego que garantisse a sua realização profissional e a sua subsistência próxima à residência dos pais, num local que eles se sentissem mais seguros. Porém, o que aconteceu? Como os fatos são muito efêmeros, as experiências nossas de vidas, elas são muito efêmeras, ou seja, elas passam muito brevemente, então uma hora a gente está feliz, outra hora alguma coisa ruim acontece e a gente fica triste. Mas a tristeza também não é algo eterno, não é algo que vai durar para sempre. De repente outras situações a gente vai vivenciar e volta àquele momento de felicidade também, que é outro momento transitório, porque nem a felicidade nem a tristeza são eternas, ou seja, são sentimentos efêmeros que vai depender da nossa experiência de vida, dos momentos que vivenciamos. Então aqui também a gente tem um fragmento do romance que permite trabalhar essa questão da efemeridade e da transitoriedade dos fenômenos, porque um dia está de um jeito, com tempestade, no dia seguinte o vento tinha amainado, ou seja, o vento tinha dado um tempo, de repente veio um sol brilhante e aí ele reconsiderou os sentimentos e as opiniões da noite anterior. Ok? Então temos essa ideia da efemeridade presente aqui. Continuando as nossas reflexões, temos mais um fragmento aqui, então a gente tem ali, A Vida e as Aventuras, de Robinson Crusoe. Vejam que está entre aspas, em 1719, é um romance inglês do escritor Daniel Defoe, que foi adaptado por diferentes escritores brasileiros para os leitores infantis e juvenis. Então, o romance que foi escrito lá em 1719 foi feito adaptações, ou seja, a linguagem utilizada já foi adaptada, já foi alterada para que o público leitor consiga entender, consiga decodificar o vocabulário ali presente e compreender as situações vivenciadas pelo personagem. Então nós vamos ter aí ao longo da nossa história da literatura várias adaptações. Então nós podemos ter um romance que foi escrito lá no século XVIII, no século XIX, com uma linguagem, um repertório linguístico que era usado naquela época, e se a gente quer que os leitores do século XXI compreendam com mais lucidez, de uma forma com maior clareza, mais elucidada todas as histórias vivenciadas pelos personagens, muitas vezes precisamos fazer adaptações da linguagem e transpor para uma linguagem mais compreensível para os leitores desse período, desse tempo atual, certo? Então temos a linguagem adaptada, e trouxemos aqui dois exemplos ali de livros, observem as ilustrações dos livros do Robinson Crusoe. O primeiro ali tem o título mesmo, Robinson Crusoe, e o segundo, Coleção Aventuras Grandiosas, As Aventuras de Robinson Crusoe, que é aí uma outra edição, é um outro livro, só para a gente saber que existem aí várias possibilidades de se deliciar com essas leituras. Então,
com relação ao romance de aventura. Vamos analisar aqui comigo alguns elementos composicionais. Então, geralmente ele é construído por meio de narrativas longas, apresentam personagens complexos. Os personagens vivem sucessões de eventos que podem envolver ação e suspense ao mesmo tempo, simultaneamente. Há a presença e liderança de um herói ou heroína que passa por situações ou demonstra sentimentos que geram empatia ou a admiração do leitor. O enredo gira especialmente em torno das viagens, do mistério, dos perigos e da ação. Então essas são algumas das características do romance de aventura. E vamos para a nossa terceira atividade agora. Então o que esse trecho indica sobre a aventura de Robinson Crusoe? Que aventura ele viveria? Mais um tempo para essa atividade.
Retomando então as possibilidades de pensar aí uma sugestão de resposta, né? Então a gente percebe que nesse fragmento a gente tem a indicação da data, 1º de setembro do ano de 1651, em que ele subiu pela primeira vez em uma embarcação marítima, uma data bem marcante para o personagem, né? Então, se vocês consideraram aí alguma coisa referente a isso que está mencionado aqui, conseguiram aí acertar essa questão, né? Ainda que não tenham sido com as mesmas palavras, certo? Então, o que nós estudamos nessa aula, pessoal? Então, nós lemos e interpretamos um fragmento do romance Robinson Crusoe e conhecemos as características do romance de aventura, né? Fica a dica aí para vocês pesquisarem aí os livros, né, do Robinson Crusoe, conhecer as narrativas de aventura que são bem interessantes e que vai enriquecer e ampliar o repertório linguístico e cultural de vocês, tá? Agradecemos muito a participação de todos, espero que tenham gostado e até breve.